Antes da gente falar de desafios em si, eu acho que uma coisa legal que a gente poderia falar um pouco, para desmistificar um pouco também, é sobre a rotina do professor, né? E muita gente acha que a rotina do professor é só aqueles 40, 50 minutos que estão ali, que ele está com o aluno de dar aula. Mas envolve muitas outras coisas, não envolve? Eu acho que isso aí é a maior ilusão de todas. Alguns alunos que chegam para mim e falam: Ah, eu quero ser professora. Olha só que coisa boa, você vem aqui, traz esse monte de material, fica aqui, fala 50 minutos numa sala, 50 minutos na outra, e pronto. Falei: Pronto? Como assim pronto? Primeiro, que para eu conseguir chegar aqui e resumir tudo que eu tenho que falar para vocês em 50 minutos, eu já fiz um desdobramento de estudo que é inenarrável. Então, assim, o professor ele também precisa ter uma outra capacidade, uma habilidade mesmo, que é a habilidade de virar e falar assim: olha, isso aqui tudo é o que vocês precisam saber. Isso aqui é o tempo que eu tenho para isso. Então, assim, né? A gente tem essa questão, enquanto que já acaba sendo um desafio, mas é muito importante a gente pensar isso na nossa rotina. E fora que as pessoas também precisam entender uma outra coisa. Não é porque uma aula deu certo em um primeiro ano que ela vai dar certo no outro primeiro ano. Cada sala é um universo diferente. Eu posso chegar lá com a aula mais bacana do mundo, mais atrativa do mundo. Pode ser que ela funcione em uma sala e pode ser que ela não funcione nela. E eu só vou conseguir lidar com isso se eu tiver estudado aquele conteúdo suficiente para conseguir lidar com aquilo de uma maneira muito rápida. Então, assim, um professor que chega lá e te dá 50 minutos de aula, no mínimo 2 horas daquele, de antes ele se preparou para aquilo, para pensar em todas as possibilidades, né? Agora a gente tem tido cada vez mais a preocupação das metodologias ativas, né? De colocar esses sujeitos enquanto sujeitos ativos nos seus processos de ensino. Então, quando eu levo um texto para a gente trabalhar um texto, eu vou pensar em 1000 possibilidades e problematizações para que eu realmente consiga fazer a função de mediadora, né? Então, assim, a minha rotina é super corrida. E aí, isso está aliado a uma outra coisa, né? Que tem a ver com a negligência, que é a má remuneração. Um professor, ele precisa trabalhar, às vezes, em diversos cargos para ele conseguir ter uma vida mais confortável e o que, inclusive, às vezes, até atrapalha a questão do planejamento do rendimento em sala de aula. Porque, imagina, se eu estou falando aqui que mesmo dando aula para um primeiro ano, a aula não vai ser igual no outro primeiro ano, imagina se eu tivesse 5 primeiros anos em 2 escolas diferentes. Já mudou completamente o meu contexto, né? E eu tô falando de uma realidade bem mais tranquila, entre aspas, no sentido de não mudar muito o contexto, porque é uma cidade menor do que de vocês, né? Eu imagino que cada escola pública de São José seja, assim, um universo, né? Porque se aqui em Lavras já é, e elas são escolas próximas e que têm características identitárias, né? Por vezes parecidas, e ainda tem tanta diferença, imagina em cidades maiores, né? Então, assim, é uma rotina pesada, é uma rotina de dedicação, é uma rotina de estudo. A gente lida com o número sim, a gente tem que sempre estar se atualizando, a gente sempre tem que estar estudando. Então, eu acho que vale muito a pena pensar nisso. E é aquilo de, por muitas vezes, a gente vai tirar do nosso tempo de descanso mesmo para proporcionar uma coisa que seja mais interessante. Você fala assim, é final de semana, mas poxa, segunda-feira eu tô lá querendo dar aquela aula de fotossíntese. Eu vou procurar um negócio aqui. Vou planejar uma atividade diferente. Eu quero que eles saiam da sala. Eu quero problematizar, né? Às vezes fazer alguma coisa de fotocromia, né? Mostrar as cores que tem uma planta. Então, assim, é uma coisa, é uma cabeça que não para. Eu vejo isso. É uma outra semelhança com o pesquisador, porque quem tem um amigo pesquisador entende o que eu tô falando, né? Que é uma pessoa que ela sai, ela tá ali e ela já olha, ela já começa a fazer hipótese das coisas. O professor ele já começa a pensar em maneiras de como ensinar e de como lecionar aquilo, sabe? Isso é importante? Isso tá no contexto? Isso vale a pena? Então eu acho que tem tudo isso envolvido. Acho que é importante a gente pensar nisso assim, né? E desmistificar isso de que são 50 minutos. Nossa senhora, 50 minutos. É bem mais, igual a Mariana falou, tem tanta coisa envolvida. Produção de aula, pós-aula, fechar nota, fechar falta. É muita coisa. É,
E não pensa... Revisitar seu plano de aula, né, Chaves? Assim, a gente revisa isso o tempo inteiro. Você quer mudar sempre alguma coisa, você sempre fala, nossa, eu fiz isso, mas próxima vez que eu for dessa aula, eu vou fazer aquilo lá diferente, vai ser mais legal. Isso aqui, você vai mudando uma coisa ou outra, você sempre está pensando em um jeito de melhorar, de fazer alguma coisa, ser criativo, e muitas vezes professor se vira nos 30 mesmo, faz qualquer coisa para chamar a atenção do aluno, né, para prender o aluno. Eu falei da minha experiência com a aula de saúde, né, mas vou contar outro segredo para vocês. Eu também estou dando aula de laboratório de biologia online. Gente, vocês imaginam? Dar uma aula é difícil. Tudo bem, dar uma aula é difícil, convenhamos. Uma aula online é mais difícil, porque você não está acostumado, você está ali se preparando, você tem que mudar completamente. Você usa lousa, você vai ter que arranjar uma lousa ou passar para slide. Não sei. Agora, imagina você transformar um laboratório, que é um negócio que você vai numa sala específica, você tem que usar jaleco, você tem toda uma preparação, é um negócio completamente diferente, extremamente prático. Como é que vai fazer isso online? E aí, tô dando essa aula também, né? Não é difícil. Você inventa lá, faz uns experimentos em casa, fala para os alunos apresentar, mas é difícil, porque os experimentos são curtos, você não tem como fazer um experimento muito complexo na casa da pessoa, você não sabe o que ela tem lá, né? O que não vai ter. É difícil você ficar falando para o aluno fazer um experimento lá. E mesmo que eles apresentem, né, que foi o meu caso, eles faziam o experimento e apresentavam, e 2 grupos por semana ainda. E mesmo assim não gasta tempo de aula. Então você fica lá, eu tenho 100 minutos de aula, 90 minutos de aula, né, para falar sobre laboratório de biologia, sem ter um laboratório online, e os experimentos duram 10 minutos. Eu fico com 80 minutos ali. Aí você fica mexendo na internet, olhando sites com laboratórios online, né, tentando ser um pouco mais criativo. Eu, particularmente, gosto bastante de conversar com os meus alunos nessas horas, né? Explico para eles, né, do laboratório, e gosto muito de ficar falando sobre biologia em si, né? Já que não tem laboratório, eles fazem uma prática pequena, né, e depois eu tento ficar falando sobre biologia, para eles entenderem o que é ser um biólogo de laboratório, pelo menos terem uma noção, né, do que é estar no laboratório. E principalmente tento desmistificar que estar no laboratório é só microbiologia, só genética, biologia molecular também. Tento falar, ecologia fica no laboratório, zoologia, todas essas áreas também vão tudo para o laboratório, não tem isso. Mas para conseguir prender a atenção dos alunos, eu percebi que mesmo tentando de tudo, não prende a atenção. Aí eu resolvi que na minha última semana de aula de laboratório, né, quando ia fechar o ciclo, que foi semana passada, eu até contei isso pro Gabriel, acho que eu até mandei uma foto para ele. A gente estava conversando e eu acabei mandando uma foto para ele. Eu resolvi fazer todos os experimentos que eu apresentei, que os alunos apresentaram durante o curso, né, na minha sala, na hora da aula. E não só isso, um dos experimentos era sobre fermentação alcoólica, né, utilizado muito na produção de massas. E como que eu falei, eu vou deixar os alunos presos até o final dessa aula para ver alguma coisa muito bacana. Falei, eu vou ensinar para eles a fazer uma receita que eu adoro, que é massa de pizza. Porque a massa cresce um monte, assim. Aí eu falei, então eu vou ensinar para eles a fazer a receita de massa também, que aí eu chamo a atenção deles, né? E aí eu fui fazendo um laboratório na minha sala, para vocês saberem, eu acabei de mudar, então a sala nova, tapete novo, tudo novo, um monte de experimento com farinha, com água quente, com fermento biológico, com álcool, com frutas, né, morango amassado, óleo, e uma massa de pizza para fazer na sala, na frente do computador. Mas valeu muito a pena, os alunos adoraram a aula, né, adoraram ver a massa de pizza, que era pequenininha, virar um negócio desse tamanho. Eu comi pizza semana inteira, né, obviamente, né, fiz massa de pizza semana inteira, distribuí massa de pizza para minha família. Mas então, isso é só para vocês terem uma ideia, que a gente se vira mesmo e a gente vai fazer o máximo. Pelo menos todos os professores que eu conheço, cara, fazem muito mais do que eu fiz nesse dia aí. O que eu fiz esse dia foi um negócio, assim, deu bastante trabalho, mas foi muito divertido. Foram 3 dias, né, na verdade, então foi muito divertido. E eu sei que tem professor que faz 10 vezes mais do que isso.
Todos que eu conheço fazem mais do que isso, na verdade. Isso é só para vocês terem uma ideia, né? Eu sou recente na área, já sou tão apegado aos meus alunos, amo tanto eles, e eu falo que eu amo mesmo, porque eu amo todos os meus alunos. Mesmo sem ter visto a carinha da maioria deles, porque eles ficam com a câmera fechada a aula inteira, né? O pessoal responde no chat lá, mas tudo bem, a gente continua amando eles do mesmo jeito. Imagina quem dá aula há mais tempo, quem vive disso. Eu sou apaixonado já pela área. E a gente se vira mesmo, dá muito trabalho, gente, muito trabalho. Porque quando eu fiz essa aula de laboratório, imagina depois limpar a casa inteira também. Imagina varrer o chão, lavar a louça. Então é muita coisa. Eu acho que fundamental a gente tirar esse estigma de sempre pensar que é 50 minutos. Como eu disse, eu dei aula, a experiência que eu tive, eu gastei quase uma semana para preparar uma aula. Então imagina aí vocês que estão na rotina de todo santo dia ter aula. E depois eu tenho certeza que ainda falou, nossa, faltou eu falar aquele negócio ali, olha, claro. Devia ter usado aquele exemplo, olha só, tão claro, como que eu não pensei nisso? Sim, sempre. Daí quando você está na aula, alguém faz uma pergunta e você já pensa outras possibilidades de colocar coisa ou melhorar a sua aula, né? É sempre vamos dizer que é um looping, né, que ocorre quando você está dando aula. E sem contar também as outras coisas que tem, como corrigir relatório e outras rotinas de professor também, que toma bastante tempo e é o que o pessoal não pensa também. Aproveitando, falando... Pode falar, né? A burocracia, né? O professor também tem uma parte burocrática, né? A gente tinha, eu não sei como funciona no estado de São Paulo, mas a gente tinha o diário, que agora ele virou um diário eletrônico, né? Então, eu preciso lançar diariamente todas as minhas aulas no diário com o tema de acordo com o CBC, que é o Currículo Básico Comum, pautado pelos documentos nacionais de orientação. E aí eu preciso lançar presença ou ausência daquele aluno, depois eu preciso lançar todas as provas, tenho que corrigir todas as provas, lançar todos os trabalhos, corrigir todos os trabalhos. E não é só levar para casa e carregar peso. É sentar e olhar. É uma maneira também. Eu brinco muito com os meus alunos, né? A gente é criado de uma maneira que a gente precisa temer muito a avaliação. Só que a gente também precisa lembrar que quando você está fazendo uma avaliação, o seu professor também está sendo avaliado. Então, você fazer aquilo ali com coerência é muito bom até para a prática educativa. Para o professor conseguir, né? Vamos supor, eu pego uma prova minha e eu vejo que todo mundo errou a questão 2. Então, tem alguma coisa errada, né? Eu preciso rever aquela parte ali da questão 2 e voltar aquilo de alguma maneira, né? Então, é por isso que eu falo, o trabalho do professor, ele nunca é só ida, sabe? É ida e volta, e é percorrer esse caminho o tempo inteiro, assim. Eu vou sempre estar me avaliando, eu vou estar sempre olhando para a minha atuação de uma maneira crítica, de uma maneira reflexiva. E eu acho que é fazendo isso, né, nas vistas do meu aluno, que eu consigo fazer com que ele também entenda que é bom para ele ser assim. Que é conveniente para a formação dele ele ter esse tipo de pensamento, sabe? E aí a gente estava conversando, né? O Chaves já até colocou agora, né? Das dificuldades de virar um professor que sabe tudo sobre tecnologia, né? Agora eu sou a Mariana, especialista em tecnologias. E como isso, pelo menos aqui no estado, tem colocado várias questões, assim, né? A gente tem tido boa parte da nossa atuação reduzida ao triplo de burocracia que a gente já tinha. Então, assim, para as pessoas que estão pensando que continua sendo só os 50 minutos, nossa, gente, vamos pensar, porque a gente vai ter cada vez mais coisa para fazer, cada vez mais coisa para preencher, e cada vez mais ter que ter muito claro que qual é o meu propósito enquanto professor ou enquanto educador, né? Eu sempre falo isso, o meu propósito é o de formação para a cidadania, e principalmente do afeto, né? Eu brinco muito com as pessoas e falo sempre, gente, afetem-se, né? Tenham afeto às coisas. Educar, o processo educativo, ele não é tranquilo, ele é um pouco doloroso mesmo, né? Dói aprender. A gente sofre, né? A gente acha que nunca vai dar certo. Mas se a gente consegue entender o propósito disso,
a chance de você atingir mais pessoas é muito maior, né? Igual a gente estava brincando aqui. Todo mundo vai ter um professor que lembra, e que é um professor que você sabe tudo da matéria, mesmo não sendo a matéria que você tenha mais facilidade, mas por quê? Porque tem o afeto, porque tem a preocupação daquele sujeito. Aquele sujeito, ele se preocupou com você, ele se mostrou preocupado, sabe? Então, eu acho que isso faz muita diferença, e faz ainda mais diferença em tempos de afastamento, né? Em tempos em que a gente está tendo que se manter afastado por uma questão, né, lógica e científica, inclusive.